Graça e paz. Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema o qual abordaremos será as duas faces da justiça de Deus. Querido ouvinte, amado do Senhor, pergunto: Deus é amor? Sim, o nosso Deus é amor, mas eu quero te lembrar também que Deus é justiça. Como o nosso Deus é justo, e a justiça de Deus, ela é maravilhosa, gloriosa, linda. Queridos, o amor de Deus não é maior do que a sua justiça, porque ambos estão em mesmo pé de igualdade, meu querido. E a prova que a justiça de Deus não está acima do amor é Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46, está escrito: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonastes? Oh, meus amados ouvintes da palavra de Deus, a justiça de Deus sempre irá condenar o pecado, seja ele em qualquer grau e gênero. Na cruz, esta justiça de Deus se levantou contra Jesus, porque sobre ele estava os nossos pecados. Jesus na cruz carregou os meus pecados, os seus pecados, os pecados da humanidade. Naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, olhando Deus desde os céus, só enxergou em Jesus, só enxergou em seu corpo os nossos pecados. Os nossos pecados tomaram conta do corpo de Jesus. E estes pecados, os meus pecados, os seus pecados, se tornaram uma barreira, um bloqueio entre ele e Deus. Possuído, meus amados, meus queridos, pelos nossos pecados, Jesus se sentiu só, vazio, porque até mesmo o Espírito Santo se retirou dele. Sentindo este vazio, sentindo a ausência do Pai, nesta condição, então Jesus clama: meu Deus, por que me abandonastes? Verdadeiramente na cruz, ele assumiu o nosso lugar, o lugar de um pecador condenado pela justiça de Deus. Oh, meu amado, oh, meu querido, se Deus não poupou o seu filho da sua justiça, não poupará os que permanecem escravos do pecado. Ali estava o Filho de Deus, ali estava Jesus de Nazaré,
Ali estava o prometido, o Messias. Mas ao mesmo tempo, naquele momento de cruz, estava um homem possuído dos nossos pecados. Os meus pecados, os seus pecados impregnaram o corpo de Jesus. Então a justiça de Deus se fez presente. E a justiça de Deus condenou Jesus de Nazaré. A justiça de Deus não poupou Jesus de Nazaré. Então, meus amados, se a justiça de Deus não poupou o Filho de Deus, ela também não poupará aqueles que permanecem escravos do pecado, servientes ao pecado, amantes do pecado, do transgredir. Oh, queridos, esta justiça de Deus não só condena, ela também glorifica. Em Jesus vemos as duas faces da justiça de Deus. Para que entendamos como isto se dá, abra sua Bíblia na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Assim está escrito: pois o que o homem semear, isto também colherá. Pergunto, meu amado, o que Cristo semeou em vida neste mundo? Santidade, pureza, perfeição. Em seu corpo, em sua alma e no espírito, o pecado nunca penetrou. Antes da cruz. Mas na cruz, através do pecado, Jesus morreu para que a justiça de Deus, que condena o pecado, se cumprisse, meus queridos. Agora pergunto: os pecados permaneceram sobre Jesus? A resposta é não. Mas por qual razão? Porque o corpo que carregava o pecado deixou de existir quando morreu na cruz. Se o corpo que carregou o pecado deixou de existir, a única coisa que permaneceu foi o seu espírito. E ele é santo, puro, perfeito. A justiça de Deus que o havia condenado justamente. Você tem pecados sobre você, então eu vou te condenar. Então a justiça que o condenou justamente, agora, vendo pureza, perfeição em seu espírito, faz o quê? O ressuscita e o glorifica, dando-lhe todo o poder no céu e na terra. Oh, meu amado, oh, meu querido, ouvinte da palavra de Deus, Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito. Amados, a mesma justiça que Jesus recebeu de Deus, todos nós receberemos um dia. Oh, que coisa maravilhosa! Então quer dizer que o mesmo tratamento que Jesus recebeu de Deus, eu também receberei? Sim, você também vai receber. Deus vai agir justamente com todos. Vede, portanto, como andais,
diante de Deus, porque a justiça de Deus condenou à morte Jesus, porque ele carregava pecados em seu corpo. Mas o seu espírito foi glorificado também através da justiça, porque nele Deus não encontrou pecado. Ele era santo e puro. Então nós também precisamos conservar os nossos corações, a nossa vida na presença de Deus. Agora, meu querido, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Vamos ler o versículo 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Temos no versículo 30 uma recomendação de Deus. E qual é a recomendação? Que todos os homens e em todo lugar que se arrependam de seus pecados. E porque Deus recomenda que se arrependam, para que a mesma justiça que condenou Jesus à morte não os condenem também ao sofrimento eterno. Oh, meu querido, oh, minha querida, você ainda não se arrependeu dos seus pecados? Reconheça que você é um pecador diante de Deus. Reconheça que você está longe de Deus. Reconheça que o pecado escravizou a sua alma. Reconheça que você não consegue largar as coisas erradas, que você não consegue deixar de praticá-las. É isto que o versículo está falando ao meu coração e ao seu coração. O versículo 30. Ele está dizendo que todos os homens, em todos os lugares, ou seja, os homens, as mulheres, as pessoas deste mundo, ele está dizendo, se arrependam, corram em direção a Deus, cheguem diante de Deus e reconheçam que são pecadores e que são necessitados de seu perdão, para que também não sejam um dia condenados como foi Jesus Cristo na cruz. No versículo 31 tem outra revelação muito importante para nós. Ele diz que Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Tornando mais claro para você, Deus já marcou em sua agenda o dia em que todas as almas terão que prestar contas de tudo que fizeram por meio do corpo. Oh, querido, oh, querida, este corpo que você possui, é por meio dele que você peca. É por meio dele que você é desobediente. É por meio dele que você desagrada a Deus, entristece a Deus. É por meio dele que você se afasta de Deus. Tudo que você fizer por meio do seu corpo, você prestará contas a Deus. Este é o seu habitar. Esta é a sua morada, o seu corpo. O seu espírito está dentro deste corpo. Então, tudo que você fizer por meio deste corpo, você terá que prestar contas a Deus.
O versículo 31 revela também quem presidirá este julgamento. Ele diz que é aquele que Deus o ressuscitou dos mortos. Você aí que está afiado na Bíblia, você aí que é estudioso na Bíblia, você aí que está sempre fazendo a sua devocional com Deus, eu te pergunto, quem é este que foi ressuscitado dentre os mortos? Ah, você sabe, é Jesus. Jesus foi ressuscitado por Deus. Ele julgará as almas deste mundo. Ele irá separar os salvos dos perdidos. E assim como Deus usou de justiça para com ele, para o condenar, mas também para o glorificar, ele também fará o mesmo. Ele agirá com justiça para com as almas deste mundo. Então, ele irá separar os salvos dos perdidos. Jesus começará esta separação na sua segunda vinda. Abra agora a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler o versículo 51 e 52. Assim está escrito: Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então temos aqui a primeira separação entre salvos e perdidos. Este dia será um dia de justiça. A justiça de Deus se fará presente quando a última trombeta tocar. A justiça de Deus. Deus vai separar os justos, os santos, aqueles que foram fiéis a Deus no servir, no adorar. Aquele que é fiel, aquele que luta para permanecer na presença de Deus, aquele que busca a verdade, aquele que busca adorar, servir a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Mas tem aqueles que não querem nada, tem aqueles que querem viver o mundo com os seus deleites, os prazeres da vida secular. Ele abraça, ele não quer saber de Deus. Então, Deus fará justiça quando a última trombeta tocar. Não, vem cá, vocês aí que andaram na minha presença, vocês aí que foram fiéis, justos, verdadeiros, sinceros, íntegros, vem para cá, para junto de mim. Agora, você aí que vacilou, você aí que não deu ouvido à minha palavra, ouviu o evangelho, mas disse não para ele, você que não andou na minha presença, fica por aí, tá bom? Vai ficar aí. Não será arrebatado. Não vou te ressuscitar. Ou seja, ele vai separar somente os verdadeiros convertidos a Cristo. Serão ressuscitados e arrebatados. Queridos, se foram ressuscitados e arrebatados, oh, que coisa maravilhosa! Também serão glorificados, assim como Cristo foi glorificado pelo Pai, meus amados. Quando a última trombeta tocar,
Se você estiver morto, o seu corpo lançado na sepultura, você vai ressuscitar. Você vai receber um corpo incorruptível. Se você estiver vivo, você será arrebatado. Também terá um corpo incorruptível. Você, meu amado, você, minha querida, será glorificado por Deus através de Cristo. Porque assim como o Pai glorificou a Cristo, Ele também vai glorificar os seus santos. Abra sua Bíblia na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vamos aprender a palavra de Deus. Assim está escrito: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Este versículo é endereçado à Igreja de Cristo, aqueles que um dia serão arrebatados, ressuscitados. Amados, embora que o versículo, em sua tradução, use a palavra tribunal, o sentido original não é este. Entenda uma coisa, meus queridos. Se já foram ressuscitados e arrebatados e estão no céu junto de Cristo, não há o porquê de serem julgados para uma condenação posterior. Na verdade, o que irá acontecer é que serão avaliados por Cristo. Oh, Deus maravilhoso, Deus glorioso. Toda a nossa trajetória cristã neste mundo será avaliada por Ele. Ele irá separar as obras louváveis das inúteis. Infelizmente, quantos de nós praticamos obras inúteis no Evangelho? Obras que Jesus jamais ordenou, ensinou. Sim, muitos cristãos praticam obras inúteis dentro das igrejas, mas naquele dia o Senhor irá separar as obras louváveis. As obras louváveis são aquelas que o Senhor Jesus determinou. São aquelas que o Senhor Jesus ensinou. Então, tudo aquilo que você faz segundo a direção de Deus, segundo a palavra de Deus, são obras louváveis. Aqueles que tiverem mais obras louváveis, oh, que coisa maravilhosa, gloriosa, recompensados e glorificados serão no céu, possuirão mais honra. Então quer dizer que se as minhas obras forem louváveis diante dos olhos de Deus, eu serei mais recompensado por Ele? É isso aí, minha querida. É justamente isto que irá acontecer. No livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 3, temos um exemplo. Assim está escrito: os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Temos aqui um exemplo. Se você, meu amado, minha querida, se você é uma pessoa que ama a verdade, ama aquilo que é correto, que é justo, se você se lança de corpo e alma e espírito
a vontade de Deus e ensina ela aos homens, aqueles que estão à sua volta. Olha, não faça isso que está errado. Isto daqui não é certo. Não tem fundamento nem base bíblica. Vamos voltar para o caminho, que é Jesus Cristo. Vamos retornar aos ensinamentos de Jesus. Se você, meu querido, ensinar o certo, se você fizer o certo, se você granjear o certo, você estará fazendo obras louváveis a Deus, obras que agradam a Deus. Você se levanta contra as coisas erradas. Você não concorda, não aceita as coisas erradas. Por quê? Porque você conhece a verdade. Então, Deus olha, Deus contempla, Deus vê todas estas coisas. E estas coisas agradam a Deus. Então, o que Deus fará? Ele agirá com justiça naquele grande dia. Naquele grande dia, quando você estiver diante do tribunal de Cristo, sendo avaliado por Cristo, o que você vai receber de Cristo? Ele está dizendo aqui, ele está dando um exemplo para nós, no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3. Ele está dizendo: estes refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Ou seja, terão maior honra, terão maior glória no reino dos céus, terão uma posição mais elevada. O apóstolo Paulo, meus queridos, conhecendo estas verdades, escreve agora à igreja de Roma e os orienta a terem o cuidado no servir a Cristo. E principalmente o cuidado com os irmãos em Cristo, os domésticos da fé. Ele escreveu a eles dizendo: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Olha as palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Estas palavras estão na Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 10. Ele está dizendo: tenha cuidado, vigie os seus passos, vigie os seus pensamentos, vigie as suas atitudes no servir a Cristo e no seu relacionamento com os domésticos da fé, com os cristãos. Tenha temor, meu amado, minha querida, para com teu irmão. Cuidado o que você falar para com o teu irmão. Cuidado com o tratamento que você der para seu irmão. Que você seja justo, que você seja verdadeiro, que você seja honesto para com ele. Ame ele. Ame o seu irmão, abrace e ajude ele, não fale mal dele pelas costas. Não faça isso. Quantas pessoas ficam falando mal do seu irmão pelas costas? Ore por ele, clame por ele. Senhor, ajuda meu irmão. Senhor, fortaleça meu irmão. Senhor, liberta meu irmão. Senhor, aperfeiçoe meu irmão. Queridos, nós precisamos desejar o bem para o nosso irmão em Cristo. Nós precisamos desejar que ele seja uma bênção na presença de Deus. Mas quantos atuam para tornar a vida do nosso irmão em Cristo difícil? Quantos atuam para tornar a vida do nosso irmão triste? Quantos atuam para tornar a vida do nosso irmão uma vida de amargura? Não faça isso. Porque se você fizer isto, você não estará praticando aquilo que é do agrado de Cristo. Você não estará fazendo algo que é louvável a Deus. Você está sendo inútil para a seara de Deus. E Paulo está falando justamente isso para a igreja de Roma. Ame o teu irmão. Ajude o seu irmão. Faça o possível e o impossível
para que ele seja uma bênção na presença de Deus. Amados, se esta é uma realidade que viveremos um dia, e qual é esta realidade? Comparecer diante do tribunal de Cristo, cabe a nós hoje, agora, sermos zelosos no servir a Cristo, para que não cheguemos diante dele de mãos vazias. E quem é que nos torna fartos e abundantes no servir a Cristo? O Espírito Santo. Pois é ele quem produz em nós o fruto da bondade, da misericórdia, do perdão, do amor e tantos outros. Então, meus queridos, se você não tem paciência para com teu irmão em Cristo, clame ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, me ajude. Eu estou sem paciência com meu irmão. Ó Espírito Santo, a minha paciência já se esgotou para com o meu irmão. Ele é muito vacilão, ele está errando sempre. Me ajuda, ó Espírito Santo. Você tem que fazer isto, meu irmão. Não perca a cabeça, as estribeiras com o teu irmão, porque ele está te prejudicando em alguma coisa. Não faça isso. O que você tem que fazer é pedir ao Espírito Santo: me fortaleça, me dê paciência, me dê longanimidade, me dê paz, me dê amor para com o meu próximo, para com o meu irmão em Cristo, para com os domésticos da fé. Porque você fazendo isso, ele produzirá em você tudo o que é necessário para que você tenha frutos louváveis diante da presença do nosso Deus. Mas quanto àqueles que não foram ressuscitados e arrebatados, o que acontecerá com eles? Nós até agora falamos sobre a Igreja de Cristo, a Igreja ressuscitada, arrebatada. Mas quanto àqueles que não foram ressuscitados e arrebatados quando a última trombeta tocou, que acontecerá com eles? O livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15, nos revela. Assim está escrito: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta passagem do livro de Apocalipse nos revela que também haverá um dia de julgamento para os que não foram ressuscitados e arrebatados por Cristo. Eles, na verdade, já estão condenados ao sofrimento eterno. Mas antes de serem lançados no lago de fogo e enxofre, Jesus trará à lembrança suas obras malignas. O versículo 12 nos revela isto, quando diz: fôramos julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, meus queridos, aqui está Deus falando conosco
através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqui nós temos o relato do que vai acontecer naquele dia. As almas serão julgadas pelas coisas que estão escritas nestes livros. E o que está escrito nestes livros? Nossas obras. Tudo aquilo que o homem faz está escrito nestes livros. Do nascer ao morrer, tudo está escrito nestes livros. Deus tem esta informação guardada com ele. E esta informação não será perdida. Seus pensamentos, seus desejos, suas atitudes, suas escolhas, tudo estará ali nos mínimos detalhes registrado. E naquele dia, Deus vai trazer à lembrança estas obras malignas, as quais você praticou neste mundo. Além do testemunho de suas obras malignas que se encontram nestes livros, o versículo 15 faz menção de um livro especial, o livro da vida. Neste livro estão arrolados todos os salvos em Cristo. Mas por quê? Porque Deus tem este livro neste julgamento dos perdidos. Os salvos já estão na presença de Deus. Receberam os galardões pelas obras louváveis que tiveram neste mundo. Foram honrados por Deus. Por que este livro da vida tem que estar agora neste julgamento dos perdidos? Ele será, meus queridos, mais uma prova contundente da condenação deles. Porque neste livro só se encontra nele escrito os salvos. Perdidos não se encontram escritos neste livro. Se naquele dia alguém, vamos supor, vamos conjecturar neste momento, porque eu acredito que isso não vai acontecer, mas vamos supor, vamos conjecturar que isto aconteça. Que alguma alma diga: Deus, vê aí se no livro da vida está o meu nome. Ó Deus, eu sei que os livros os quais o Senhor possui, os quais contêm todas as minhas atitudes, desejos, pensamentos e obras, eu sei que este livro está me condenando, mas vê, ó Deus, se no livro da vida se encontra o meu nome. Então, ali Deus poderá abrir o livro e dizer: olha, aqui não se encontra o teu nome. Então, meus queridos, meus amados, não significa que isto vai acontecer. Mas o fato é que aqueles que não estão escritos no livro da vida, a palavra de Deus diz no versículo 15, que serão lançados no lago de fogo. Enfrentar um juiz humano é uma coisa, mas comparecer perante o juiz de toda a humanidade, você há de convir comigo que é outra coisa bem diferente. Ainda mais tendo diante dele um memorial de nossos pensamentos, desejos e atitudes. Este julgamento será revelador, meus amados. Todas as coisas ocultas naquele dia serão reveladas. Todos ali presentes conhecerão os pecados praticados uns dos outros. Todos também conhecerão sua sentença. Ah, meus amados, querido ouvinte, meu amado liberto no Senhor Jesus, a justiça de Deus possui duas faces.
A justiça de Deus é esta: a vida eterna aos que com perseverança fazem o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Essa é a justiça de Deus para os verdadeiros. Mas a justiça de Deus também é para aqueles que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. A justiça de Deus também cairá sobre eles com indignação e ira. Então, meus queridos, a justiça de Deus é esta: que você possa andar segundo a vontade de Deus, que você possa andar segundo a verdade do Senhor, nos caminhos do Evangelho de Cristo. Examine as Escrituras, coloque a tua vida pautada segundo os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, para que você seja glorificado, assim como Cristo um dia foi glorificado, que você também alcance esta glória de ser glorificado nos céus, por Deus, por Cristo, para que você resplandeça e receba honras e glórias também nas mansões celestiais. E jamais tenha sobre si a ira e a indignação de Deus, e sua alma seja lançada em um sofrimento eterno. Meu querido, minha amada, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração e te conduza ao centro da vontade de Cristo. Amém? Vamos, neste momento, elevar a Deus os nossos pensamentos. Convido a você, se possível, dobre os teus joelhos, derrame o seu coração na presença de Deus. Peça a Deus para te ajudar agora, neste momento de oração. Peça ao Espírito Santo para te orientar, porque muitas vezes a gente não sabe o que falar diante de Deus no momento da oração. Muitas vezes nos faltam palavras. Nós não sabemos o que dizer diante da presença de Deus. E você peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajude agora. Eu preciso conversar com Deus, eu preciso derramar a minha alma diante da presença de Deus. Eu preciso confessar a Deus os meus pecados. Eu preciso ser aperfeiçoado por Ele. Peça ao Espírito Santo neste momento de oração. Amém? Então vamos falar com Deus. Pai Celeste, Deus bendito, santo e maravilhoso. Obrigado a Deus por esta oportunidade linda de poder ensinar a Tua palavra, as sagradas Escrituras, aos nossos ouvintes. Ó Senhor, toca neste coração através da Tua palavra. Ó Espírito Santo, leve-o a compreender, Senhor, a sua justiça. Leve-o a compreender, Senhor Deus, o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão. Ó Espírito Santo, retire todas as barreiras que têm impedido ele de compreender as Tuas palavras. Retire, ó Deus, da sua mente, do seu subconsciente, ó Deus, todas as dificuldades que o impedem de compreender as suas sagradas Escrituras. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha libertar esta alma através da Tua palavra. Que o Senhor venha libertar, Senhor Deus, a sua vida da escravidão, da serviência ao pecado. Meu Deus, como nós aprendemos hoje que o pecado nos condena. O pecado, através dele, seremos lançados, ó Deus, ao sofrimento eterno, à escuridão eterna. E nós não queremos isto para nossas vidas. Nós queremos viver eternamente na sua presença. Nós queremos viver eternamente ao seu lado. Glorificado, Senhor Deus, honrado, Senhor, por Ti, ó Pai. Nós não queremos receber a sua ira, a sua indignação, ó Deus. Por isso, Senhor Deus, clamamos em favor desta alma, deste ouvinte da Tua palavra. Atue poderosamente com libertação. Atue poderosamente, ó Deus, quebrando os laços, as correntes malignas que têm escravizado esta alma diante da Tua presença. Ó Senhor dos exércitos, sim, Tu és Deus poderoso para libertar, ó Deus,
o homem e a mulher de seu cativeiro. Oro também, ó Deus, pela tua igreja. Ó Senhor, ajuda o teu povo a perseverar na verdade, a perseverar nos mandamentos, nos ensinamentos de Cristo, dos apóstolos, Senhor, para que não venham se desviar da verdade, para que não venham praticar obras inúteis no teu reino, ó Deus. Ó Senhor, ajuda a tua igreja, desperta a tua igreja, que a tua igreja venha a ser moldada por ti, ó Espírito Santo, que o teu povo venha clamar, venha suplicar a ajuda do Espírito Santo. Oh, meu Deus, trabalhe poderosamente no corpo de Cristo. Trabalhe, Senhor Deus, em cada alma, Senhor Deus, para que venham na sua presença permanecer, para que não venham ser achados em falta, para que não venham ser enganados, ó Deus, pelo mal. O mal está por toda parte, e o mal usa Satanás e os demônios para enganar, para persuadir, Senhor Deus, os cristãos, para que não venham, Senhor Deus, permanecer, ó Pai, no caminho da verdade, mas venham se desviar para o caminho do engano. Opera maravilhas no seio da tua igreja. Traga, Senhor Deus, o teu povo para os seus pés, para que possam na sua presença permanecer. Oh, meu Deus, clamo agora misericórdia, compaixão pelos enfermos. Quantas almas enfermas, ó Deus, na alma e no corpo. Ó Deus, a maior cura que o homem pode ter é ser sarado na alma, ó Deus, porque tendo a sua alma curada, ela irá permanecer eternamente na tua presença. Mas se o corpo estiver curado e a alma enferma, ó Deus, este espírito sofrerá eternamente. Por isso, ó Deus, clamo a ti, cura esta alma e também cura, Senhor Deus, depois o corpo. Sim, meu Senhor, opera este milagre, ó Deus, da cura do corpo, que este corpo venha a ser curado de suas enfermidades, que este corpo venha a ser liberto, Senhor Deus, de seus males, que este corpo, Senhor Deus, na sua presença, alcance esta graça, Senhor Deus. Ó Senhor, entrego as famílias, entrego, Senhor Deus, o papai, a mamãe, as crianças, guarda a família, ó Deus. Senhor, repreenda, Senhor Deus, todo o agir maligno, Senhor Deus, no casamento. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos lares sejam guardados por Ti, que a nossa família seja guardada por Ti. Não permita que um espírito de contenda, um espírito maligno, ó Deus, permaneça em nosso lar, porque nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos, ó Deus, que Tu és o libertador, que Tu és o Deus que nos guarda, nos protege, que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre a família, ó Pai. Ó Deus, entrego todos em Tuas mãos e abençoo a todos, ó Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz.